Opa, e aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para nossa playlist de Elixir. E hoje a gente vai trabalhar com uma coisa muito especial aqui no dentro do Elixir, que são as structs, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente já ler aqui e introduzir o que seriam as structs. Mas antes eu queria falar que a gente já vem trabalhando com estruturas de dados que permitem que a gente construa coisas um pouco mais complexas. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, quando você pensa em Node.js ou JavaScript, você tem a programação, eu vou ser bem chulo, entre aspas, aqui, que é, programação orientada a protótipos, né? Porque no JS em específico você tem o conceito de objetos, mas você tem outros paradigmas lá. E na realidade, tudo que você tem ali é um protótipo, um esquema, ou uma forma, melhor dizendo, né? E no final do dia, esse protótipo ele não passa de um, um esqueleto. Aqui você pode definir ele como um dicionário, por exemplo, no Python. E aí vem essa segunda parte que é sobre o próprio Python em si. Quando a gente está pensando, por exemplo, em classes no Python, que já tem um formalismo muito parecido com o que você tem em JavaScript, mas um pouquinho mais rebuscado, eu diria, você também pode definir as classes como protótipos ou como dicionários Python. Você não tem provavelmente você vai ter uma perda de legibilidade de código, né? Mas isso facilitaria o desenvolvimento se você souber como modelar as coisas, né? E aqui em Elixir a gente viu os mapas, que são como os dicionários do Python, são como os protótipos e objetos do JavaScript, né? São estruturas chave-valor. Então, vamos ler aqui a introdução, dado esse pequeno disclaimer, que a gente consegue trabalhar sem ter um nível de formalismo tão grande quanto o PO, a gente consegue modelar estruturas. Tá? Então ele diz aqui que as estruturas são uma extensão, né, de alto nível para os mapas. E eles provêm uma maneira de validar essas estruturas em tempo de compilação. E até permitem que a gente coloque valores default. Então ele diz aqui que uma estrutura ela é nomeada depois de um módulo definida nele. Para definir uma estrutura, a gente usa aqui o word def struct. E aí entra um outro parênteses, né? Você deve ter notado que em Elixir você tem uma porrada de palavras reservadas para definição de coisas, né? Isso não é uma coisa que eu acho muito boa em uma linguagem, porque acaba que você precisa decorar, né? Precisa utilizar no seu dia a dia bastante dessas palavras para que você pegue a mãe. Então, para aprender uma linguagem talvez não seja o ideal. Mas segue uma lógica, né? Você vê, por exemplo, que tem o def modular, o def-p, o def struct. Então, tem uma lógica por trás dessa construção. E isso facilita também o entendimento. Mas existem linguagens com menos palavras reservadas. Por exemplo, um Golang da vida. Mas que também não te permitem fazer coisas tão mirabolantes, né? De qualquer modo, para alguém que já vem de uma linguagem orientada a objetos, isso pode ser até que é, eu diria natural, né? Já que lá a gente tem também uma carga de verbosidade, uma carga de palavras reservada maior. Mas vamos continuar aqui, né? Ele diz que a gente constrói isso usualmente, imediatamente depois da gente definir o módulo, e que isso vai ser, na verdade, uma lista de átomos, né? Onde cada átomo vai ser uma chave da estrutura. Por padrão, os valores de cada chave é nil. Então, se você for parar para pensar, o que a gente tem aqui é o que a gente já viu lá em Keyword Lists, né? Só que com uma estrutura reforçada que a gente tem verificação em tempo de compilação do código. Então ele diz aqui que os valores que os campos sem valores default devem preceder campos que tenham valores default. Isso aqui acontece lá também nas data classes do Python e em toda linguagem que você tenha a opção de colocar default value em parâmetros, também isso acontece, né? A gente precisa definir os campos sem valores default antes.
Bom, então aqui a gente tem um exemplo de como definir uma estrutura. Ele define um módulo plane. E reparem, né? Quando a gente define uma estrutura no módulo, geralmente a gente vai estar trabalhando, né, com coisas que são palpáveis, com o que seriam os nossos objetos palpáveis de orientação a objetos, né? Palpáveis eu digo que façam sentido ter estrutura, né? Porque a gente trabalhou até agora com módulos que não têm, né, estrutura nenhuma. Com módulos que simplesmente eram conjuntos de comportamentos, conjuntos de funções, né? Mas aqui já começa a ficar mais interessante para modelagem. Então a gente definiu esse struct, a gente colocou aqui uma keyword, que é o atom de motor e asas aqui no caso, com valor padrão 2. E a gente pode definir, né, uma variável que tenha essa estrutura dessa maneira, né? Então é como se a gente estivesse construindo um map do tipo plane, que é o nome do módulo, e aqui é uma estrutura, um construtor padrão sem nada, em que a gente sabe que o engine vai ser assinado com new e que o wings vai ser assinado com 2. Aqui ele vai falar sobre acessando os campos e atualizando eles, né? Ele diz que, cara, as structs são mapas por definição e que a gente pode utilizar eles dentro das funções para manipular e capturar os seus valores. Ele diz aqui que o Access Behavior, que foi um behavior que a gente utilizou no vídeo passado, não tem implementação para structs. Isso significa que não é possível a gente fazer coisas nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, por mais que a gente saiba que uma struct é uma estrutura chave-valor no final do dia, isso aqui não funciona, porque ele não tem implementado o Access Behavior, tá? Então, para a gente acessar um atributo dessa estrutura, né, a gente utiliza o ponto e o nome do atributo. Ou ele diz que a gente pode utilizar o fetch do módulo map. A gente poderia utilizar assim também. Bom, eu prefiro sintaxes curtas, então eu utilizaria esse cara aqui, né, para a gente fazer alguma coisa. Sobre a atualização de valores, isso aqui também acontece em muitas linguagens, que a gente consegue pegar a estrutura toda, colocar ela dentro de uma nova estrutura e alterar só um campo dela, tá? Muito provavelmente, se a gente quisesse alterar outro campo dessa estrutura, vamos supor que, sei lá, a gente tivesse um campo name aqui, por exemplo, a gente faria dessa forma, né? Então aqui, depois desse operador pipe, são todos os campos que a gente gostaria de alterar. E todos os campos que a gente aproveitou da estrutura vão estar à esquerda aqui, tá? Bem, vamos lá. Um dos problemas disso aqui é que até agora a gente não disse que campo é obrigatório a estrutura ter e que campo não é obrigatório a estrutura ter. E no Elixir a gente faz isso utilizando, eu vou chamar de decorator, tá? O enforce keys. Então a gente anota a nossa estrutura com enforce keys e passa uma lista de atômicos que são os campos que a gente deveria iniciar. Aí ele diz aqui que se a chave não estiver listada no enforce keys, por padrão ela vai ser inicializada como nil, que é o valor nulo. Então aqui a gente tem a definição de um módulo, onde a gente tem uma chave que deve estar presente na estrutura, que é o nome do usuário. E se a gente tentar criar um usuário sem nome, a gente vai ter um erro de compilação, que é o argument error. E aí ele vai passar para a gente aqui qual era o nome do campo que a gente precisava definir e não definiu. Bom, dito isso, vamos aqui para as nossas instruções do exercício. Então, nesse exercício a gente vai estar brincando com um carrinho de controle remoto. Tá, vamos pular tudo isso aqui, que isso aqui geralmente é bobagem. Vamos direto para as tarefas. Então ele está falando que a gente tem que implementar um método chamado new, né, que vai ser praticamente o nosso construtor da estrutura. E ele vai ter aridade 0. Então, vamos lá.
Percebam o seguinte, aqui ele já dá praticamente tudo que a gente precisa para construir esse novo carrinho. Então, para a gente construir a estrutura, a gente vai utilizar aqui o Word de Map, né? A gente vai utilizar o nome e a gente vai fazer isso. Só que perceba, isso aqui vai dar um erro de compilação, porque ele tem que ver aqui que a gente não definiu a struct ainda. Então vamos lá, vamos definir aqui struct. Def struct. A gente vai ter aqui o nome da estrutura, então. Na verdade, o nome da estrutura. Eu poderia dar um outro nome para a estrutura caso fosse necessário. Mas nesse caso eu só vou passar aqui o que eu tenho que adicionar. Que são esses caras aqui. Então, vamos lá. É esse átomo. Esse atômico aqui. E esse atômico aqui. Beleza, definimos aqui a nossa estrutura. Vou deixar os campos aqui. Beleza, tem a minha estrutura. Agora para a gente assinar isso aqui, posso fazer assim. A gente começa com esse campo em 100. A gente começa com esse outro campo em 0. E esse outro campo tem valor padrão none. Só que, assim, a gente está assinando a estrutura e a gente poderia utilizar a short syntax de valor padrão, que é essa aqui, né? Então vamos utilizar a short syntax. Então, a bateria 100, a distância em metros 0 e o nickname como nome. Repara que se eu não passo o valor aqui, ele vai reclamar, ó. Porque os campos que têm valor default deveriam vir depois do campo que não tem valor default, tá? Então é por isso que ele estava reclamando ali. Agora a gente pode simplesmente chamar a estrutura desse jeito. E a gente vai ter certeza que os valores padrões vão estar assinados lá. Beleza, então isso aqui foi implementado. Agora ele está falando que a gente tem que criar uma outra função que chama-se new, então é um construtor. Só que agora ele vai ter parâmetro 1. A gente vai criar a nossa estrutura remote control car, e vai colocar lá dentro o nome que a gente quer. Então, para fazer isso, a gente poderia utilizar a atualização de valores. Eu vou tentar utilizar a short syntax aqui, a one-line syntax, novamente. E aí, vocês lembram que a gente pode chamar o operador new. E a gente pode utilizar o operador pipe. E passar o nickname com o nickname que a gente quer. O que a gente está fazendo aqui? Reaproveitando o construtor padrão e só mudando o nickname. Tá? Agora vamos para o display distance. É uma função que deve retornar o atributo display distance de um determinado carro. Então percebam, se fosse orientação a objetos, a gente teria isso aqui como uma classe. E a gente faria o que geralmente? Né? A gente teria, sei lá, um return this ponto distance driven. A gente teria isso aqui, né? Só que percebam, em programação funcional, a gente não tem estado. Então a gente tem que a todo momento receber a estrutura. Então a gente teria remote car ponto distância em metros. É isso que ele quer que a gente retorne. Só que ele quer que a gente retorne isso aqui como uma string, né? Então vamos lá. Vai colocar isso aqui numa interpolação de string, então. Seria isso aqui.
Ele está dizendo aqui que a gente deve ter certeza que a função só vai aceitar remote control car como argumento. Tá, agora pra gente fazer isso aqui, eu não faço ideia de como seria. Porque ele não tipou isso aqui. E se eu fizer o arroba spec, isso aqui não é visto em tempo de compilação. Então é uma... Isso aqui é meio bizarro, né? Não sei como dizer isso, ele não disse como é que a gente faz isso, né? Ai, ai, ai. Bom, eu vou tentar testar lá no EX, tentando passar uma estrutura que não é um remote control cara pra gente ver. O display battery a gente tem que ver também. Aqui eu vou utilizar um case multicar ponto battery percentage, e aqui a gente vai utilizar o do. E aqui, se for zero, a gente vai ter o comportamento de zero. Se for outra coisa, a gente tem o comportamento padrão. O comportamento padrão é esse aqui. E o comportamento de bateria zerada é esse aqui. Eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou deixar esse caso como padrão. E aqui eu vou chamar de battery percentage. Remote car.battery percentage for maior que zero. Aí aqui eu consigo utilizar template string. Template string não, tenho mania de falar isso, mas a interpolação de string com a bateria. E por fim a gente tem que implementar o método drive. Então vamos lá. Tem esse caso aqui. Aí ele diz para ter certeza que a gente só vai aceitar o remote com trocar a estrutura como argumento. Beleza, método drive. Implemente o método drive da função para. Atualize o número de metros dirigidos em 20 e drene 1% da bateria. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a distância, que eu vou chamar de new distance. Na verdade, eu poderia criar funções privadas que façam isso. Então, dfp date distance. Aqui, ao invés de receber um remote car, eu vou querer receber a própria distância. E eu vou ter uma outra função dfp, que é update array, que vai receber a porcentagem de bateria e a gente vai atualizar ela. Ele diz que a gente tem que atualizar a bateria em menos 1%. Então aqui é battery vezes 0,99. E aqui é a distância mais 20. Aí aqui a gente pode utilizar
o operador pipe. Eu posso dizer, olha, a, a porcentagem de bateria, que é esse cara aqui. Ô, rapaz. Vai ser assinada com a chamada do método update battery. Eu vou passar o próprio remote car aqui. E a distância que a gente dirigiu. Vai ser assinada com o método update distance. Agora deixa eu só ver se eu consigo utilizar a chamada assim. Ou se isso vai... isso aqui vai me dar problema. Então eu vou criar duas variáveis aqui. Que vai ser a chamada disso aqui. Um remote car, ponto. Battery percentage. E a nova distância vai ser a chamada desse método. E aí pra gente utilizar isso aqui vai ser a nova bateria. E a distância. Tá, belezinha. Aparentemente tudo ok, mas tem uma nova regra aqui, né? Que é isso aqui. A função não deve aumentar a distância dirigida e diminuir a bateria se ela já estiver zerada. Então, a gente só deveria fazer esse cálculo aqui se a gente tivesse bateria. Aí, como eu sei que isso aqui é um mapa, talvez a gente consiga fazer de uma maneira diferente. Talvez eu consiga dizer... Não. Vou deixar só com o remote car mesmo e eu faço condicional aqui, vai, que é if remote car ponto error percentage. Se isso aqui for diferente de zero, vou utilizar esse valor de retorno aqui. Else e o end. Então, caso contrário, você retorna o remote car. Opa. Então, aparentemente tudo funcionando legal. Vamos utilizar o mix test aqui. Eu só não sei como é que eu faço para ter certeza que só vai poder entrar a estrutura lá, né? Isso é uma parada importante de saber. Vamos testar aqui com mix test. Se falhar em testes desse tipo, a gente dá uma pesquisada. Function clause but not horizon. Tá, então eu acho que era exatamente isso aqui, ó. Ah, faltou 100% aqui. Mas mesmo consertando isso aqui, a gente vai falhar no teste em que ele estava esperando só a estrutura, mas a gente não... Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Elixir functions. Vamos ali, struct. Aqui, joy of elixir. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá bom.
Tá, eu acho que eu encontrei uma forma aqui da gente fazer isso. Que é utilizando esses caras aqui, ó. Então, só que nesse caso, quero para essa estrutura aqui. Vamos ver se isso aqui resolve o nosso problema. É, pelo que eu vi aqui no site do Joy Elixir, Joy of Elixir, ele diz assim que dessa maneira a gente sempre vai ter certeza que a gente vai estar recebendo uma struct antes de tentar fazer o acesso. Mas eu não sei se é isso que o exercício quer, né? Aparentemente não é. Vamos fazer o teste. A gente teve um erro. Ah, tá. Test required key. Então foi uma falta de leitura minha, porque eu devo ter. Eu devo acabar. Deixa eu ver aqui. O nickname is required. Então a gente tem que colocar ele no insurance keys. Então, arroba. Enforce keys, na verdade. E aqui que eu quero obrigar é a nickname. Não é assim que eu defino, cara. Vou dar uma bisoiada aqui. É, um atom aqui. Force keys. Vou ver se isso aqui vai compilar. Às vezes pode ser um erro no linter. Must give a building structure. The following keys devem... Rapaz, caralho. Será que eu... Eita, nós, então. Só foi uma trollada boa. Nickname. Tem que fazer dessa forma aqui. É, era exatamente isso. Quando eu coloco aqui o enforce keys, ele não entende que eu posso ter um valor padrão para ela. Então ele me obriga a assinar na construção da estrutura. E como ele me obriga em tempo de compilação, o erro já estava sendo apontado aqui enquanto ele estava escrevendo o código, né? Porque o linter e o language server identificam já erros em tempo de compilação aqui enquanto a gente está programando. Bom, pessoal, era isso. O vídeo ficou até um pouco extenso demais, maior do que o que eu gostaria. Eu vou deixar ele um pouquinho mais acelerado. Mas é uma parte muito importante aqui do Elixir é isso, para a gente construir, a gente começar a modelar o nosso sistema, tá? Então, notem que isso aqui traz muito mais semântica pra gente. Eu gostaria de ver aqui nos structs se tem uma maneira de eu tipar a struct, porque isso também é super importante da gente fazer. Mas isso fica para um próximo vídeo, quem sabe até para um próximo exercício, né? Então, falou aí, galera. Até uma próxima resolução.